aonde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu lhe porei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, faça uma oração. Depois, se alguém puder, só pega um copo d'água, por favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse texto bíblico. Senhor, eu te peço, fala conosco. Perdoa os nossos pecados. Que a semente do Senhor caia sobre o nosso coração. Jesus disse que a palavra é uma semente que é plantada no coração e cresce. Ó Deus, está escrito que a tua palavra é mais doce que o mel, mais valiosa que o ouro, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É como uma espada que nos destrincha por dentro, mostrando, Senhor Deus, as divisões mais profundas da nossa alma. A tua palavra, de fato, nos diz quem nós somos. E nós queremos ser, ó Deus, chamados pelo que a tua palavra nos chama. Portanto, nos ajude, ó Deus, a não perder tempo com falsas imagens de nós mesmos, porque nós não queremos, ó Deus, ter uma interpretação obscura sobre nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos criou, e só o Senhor de fato conhece, ó Deus, os membros da nossa alma, ó Deus, todos os contornos que existem dentro de nós, o Senhor conhece. Como Davi orou, se há algum engano em nós, que o Senhor tire, Pai, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente, que o Senhor abençoe a nossa jornada, que o Senhor nos torne cada vez mais parecidos contigo. Esse é o propósito, ó Deus, que o Senhor nos deixou, e assim é falado por Paulo em Romanos. E assim nós te agradecemos por esse texto aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é maravilhosa, não é? Introduzindo então para nós o capítulo 32, quando Moisés subiu no Monte Sinai, no Monte Horebe, que é um monte que existe até hoje, né? Ele ficou 40 dias lá orando a Deus, e Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, escritas dos dois lados pelo próprio dedo de Deus. Diz o texto que Moisés ficou lá por 40 dias, quando deu uma altura do campeonato, o povo virou e disse o seguinte: olha, a gente não sabe o que se sucedeu com Moisés, como líder, se ele vai voltar ou não vai voltar. Nós queremos outro líder para nos governar e para dizer para onde nós devemos ir. Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, então ele chefiou essa debandada aí. E ele disse: então vocês me deem os seus pingentes de ouro, os seus braceletes de ouro, tudo que vocês têm de ouro, e eu vou fundir um bezerro. E aquela famosa história de que um bezerro de ouro foi fundido, não é? E todo o povo de Israel ali começou a fazer uma farra e canções para aquele bezerro. Você já se perguntou por que é um bezerro? Poderia ter sido qualquer coisa, né? Sei lá, ele poderia ter construído qualquer outra coisa. Mas o bezerro é porque o povo de Deus, eles nunca tiveram a imagem de Deus, né? O próprio Deus disse que ninguém nunca deveria fazer a imagem dele, do Senhor Todo-Poderoso. Mas esse povo, eles cresceram no Egito. E no Egito todos os deuses tinham formas, correto? Então, Deus era chamado pelos israelitas de Yahvé. E Yahvé nem era pronunciável, né? É um nome que não é nem pronunciável lá na língua deles, né? No aramaico que eles falavam. Então, eles iam chamar Deus de El, que significa Deus, de Elohim. Deus era chamado de Elohim pelos israelitas. E a palavra El, que significa Deus, então eles fizeram uma junção do que eles conheciam como os deuses do Egito com relação, né, ao Deus que eles achavam que iria guiar eles. E eles tinham por certo que os bois selvagens, pela sua força naquela época, então era a melhor representação de um Deus poderoso que eles poderiam, né, entregar a vida deles para eles guiarem. Então o bezerro de ouro é o símbolo dos bois selvagens, né, que rompiam tudo, que tinham muita força, e por assim, então, Arão, o irmão de Moisés, criou esse bezerro, certo? Moisés, então, ele desceu, e quando ele desceu, ele ficou irado, a Bíblia diz que ele quebrou as tábuas da lei, né? Ele disse: vocês pecaram contra o Senhor
o próprio Deus disse, ó, Moisés, o negócio é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui, vamos matar todo mundo e a gente começa de novo, eu e você. Moisés foi diante de Deus, capítulo 32, e falou, Senhor, tem misericórdia, é o teu povo, o Senhor tirou do Egito, não vamos fazer desse jeito, não. Vamos tentar ver o que dá para fazer. Então, assim, Moisés, ele orou dessa forma, e o Senhor foi, então, permitiu que aquele povo não morresse. Mas vários morreram por conta da idolatria, 3.000 pessoas, está escrito no texto, ok? Então, depois disso, Moisés teve que subir ao monte novamente para ficar mais 40 dias de jejum e receber as tábuas da lei que ele tinha quebrado pelo ódio que ele ficou daquela idolatria. Mas Deus tinha dito assim para ele, olha Moisés, o negócio é o seguinte, né? Quando terminar aqui eu vou dar as tábuas da lei, mas eu não vou com vocês mais não, eu vou enviar meu anjo e o meu anjo vai na frente de vocês e vocês resolvem essa história aí. E aí Moisés, então, ele entra na presença de Deus e diz assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou em lugar nenhum. Isso é uma das passagens que sempre chamou, assim, meu coração, sempre fez meu coração pegar fogo, porque a gente, na maioria das vezes, se contenta com um anjo, sabe? A gente, na maioria das vezes, se contenta com uma bênção, a gente se contenta com uma coisinha de Deus, mas a presença de Deus é algo insubstituível. Moisés disse, nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Não quero saber de anjo, não quero saber se o Senhor vai colocar outra coisa. Eu quero que o Senhor vá com a gente, porque a gente não vai sair do lugar se o Senhor não estiver conosco. E ele fez essa oração a Deus, a ponto de Deus ter dito a ele, tudo bem. Então, realmente eu irei com vocês por causa de você e da sua oração, porque eu ainda estou de mal desse povo. O texto vai dizer que Deus estava com ciúmes desse povo por causa da idolatria, não é, que eles tinham cometido, fazendo com que, né, tudo deles ali fosse entregue para aquele bezerro, e eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro, uma coisa horrorosa, sabe? Então, uma coisa nojenta mesmo. Uma coisa interessante que você pode levar para casa como princípio é que para fazer o bezerro de ouro, né, o texto mandou com que todo mundo tirasse tudo que tinha de melhor, né, as suas propriedades de ouro, e desse, né, para o bezerro ser feito. Então, sempre que você for idolatrar alguma coisa, pode saber que esse ídolo que você levantar vai tomar de você tudo que tem valor. É isso que um ídolo faz. Tá? O que Jesus faz é pedir que você renuncie ao pecado. E o que um ídolo faz é tomar de você tudo aquilo que você tem, sabe? Sugar de você tudo aquilo que, de fato, né, não é ruim, é bom, e você entrega a ele. Então, Deus, ele não arranca de você as suas forças, as bênçãos, ele pede as suas renúncias dos pecados. Agora, os ídolos, eles arrancam de nós o que nós temos. Pois bem, aqui, essa história é fantástica. E aqui, eu não costumo colocar tema e mensagem, mas se a gente tivesse que botar um tema, seria mais do que as costas de Deus, ou muito mais do que as costas de Deus. O texto diz que Moisés, então, quando ele estava no monte, orando ao Senhor, no Monte Sinai, ele pediu assim, Senhor, eu quero ver a sua presença, porque tudo que a gente está passando não tem lógica, o povo já viu a nuvem, sabe que o Senhor fala com a gente, o Senhor agora inventou esse negócio de querer enviar anjo, eu não quero anjo, Senhor, eu quero a tua presença e eu quero ver a tua face. Ele pediu para ver a face do Senhor. E Deus respondeu assim para ele, Moisés, não tem como você ver a minha face, mas eu vou te dar uma experiência comigo. Deus disse assim para ele, olha, fique atrás daquela rocha, uma rocha ali em cima no Monte Sinai. Deus disse, eu vou fazer uma fenda nessa rocha, uma fresta. Deus disse o seguinte, eu vou passar, e quando eu passar, eu vou colocar a mão nessa fresta, e você vai ver só o partir das minhas costas passando. Certo? E é o máximo que você vai aguentar, porque a minha glória, quando ela é manifestada entre os seres humanos, eles não podem suportar ela, porque Deus é espírito, né? E nós somos carne, a carne humana ela não aguenta a presença da glória de Deus. Acontece então que Deus então foi passar, a gente sabe que Deus ele não tem um corpo físico, então ele fala com Moisés na linguagem humana, dizendo, olha, as minhas costas eu vou mostrar para você um pouco só. Moisés ficou ali naquela fresta, e o texto sagrado diz então, que o Senhor passou
colocou ali, né, a mão ali na fresta, e o texto diz que Moisés ficou com o rosto brilhante. O Senhor fez as 2 tábuas e diz o texto que quando Moisés estava descendo do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, a ponto das pessoas ficarem, né, assim, admiradas com aquilo que tinha acontecido. Bom, aqui eu entro então no âmago da mensagem. A gente está falando de uma experiência com Deus muito forte, né? A gente está falando de algo que muita gente gostaria de viver, que é ter uma experiência com Deus, que é conhecer a Deus mais de perto, que é entender melhor esse Deus Todo-Poderoso que existe, né? E que anda do nosso lado, que cuida da gente, que faz tudo o que a gente precisa. E a gente olha então para a Bíblia, a gente pega, por exemplo, o caso de Moisés, e a gente diz: Senhor, se o Senhor pudesse, não é, passar na minha frente e me mostrar pelo menos um pouquinho da tua glória, das tuas costas, talvez a minha vida mudaria. Talvez eu conseguiria abandonar alguns pecados, talvez eu conseguiria ser uma pessoa melhor, conseguiria amar mais, perdoar mais e por aí vai, não é? Então muitas pessoas ainda fazem esses tipos de oração. Uma oração que eu vejo muitas pessoas fazendo eu me lembro de Gideão, né? Que Gideão disse: Senhor, se tu me chamou, então prova que o Senhor me chamou. Eu já tinha falado com ele um monte de vezes. Mas se o Senhor me chamou, eu vou botar um novelho de lã aqui do lado de fora. Então eu quero que o Senhor, então, né, faz chover em tudo e o novelho de lã esteja seco. É prova que o Senhor está comigo. Aí ele vai lá de manhã, está tudo encharcado, ele pega o novelho está seco, né? E depois ele faz o contrário, pede o contrário, Deus também faz. Ele vai pedindo um monte de sinais e Deus faz também. A gente costuma, então, entrar muito... Acho que acabou a bateria aqui, voltou. E a gente costuma, então, entrar muito nessas questões dessas experiências que a gente viu esses homens passarem. A gente olha, por exemplo, para Elias. A Bíblia diz que ele fez 7 milagres, ele ressuscitou uma criança que tinha morrido. A gente olha para Eliseu, por exemplo, que foi um homem extremamente usado por Deus. Ele pediu a Deus: Senhor, me dê o dobro do que o Senhor deu para Elias. Ele era, né, o discípulo de Elias. E Deus usou Eliseu para fazer 14 milagres. Então, assim, as pessoas elas olham fascinadas para o Antigo Testamento, né, querendo que o Senhor dê a elas uma experiência como essa. E eu estou aqui, então, para te dizer uma coisa. A Bíblia, ela nos ensina que existem coisas que estão à nossa disposição, que são muito maiores do que as costas de Deus, do que Deus aparecendo pela fresta, do que Deus respondendo Gideão, ou do que Deus fazendo algumas coisas ali que ele fez através dos profetas. 1200 anos depois de Moisés nasceu, certo? Um menino num lugar muito pobre, com a mãe muito nova, com uns 15 anos de idade, com o pai já com a idade mais avançada. Esse menino nasce para mudar a história do mundo. Ele veio de Deus, ele era Deus, não é? E ele veio entre nós em carne, Jesus. Jesus, quando ele veio para a terra, foi justamente para que Deus pudesse fazer aquilo que nenhum desses homens do Antigo Testamento conseguiram fazer. Então, toda essa glória que você viu Moisés ver, os profetas, Isaías, Elias e tudo mais, tudo isso que a gente contemplou lá é menor do que o que a gente contempla com as palavras de Jesus. E a gente tem um texto sagrado que diz que um dia Jesus subiu com os discípulos no Monte da Transfiguração e Moisés e Elias apareceram lá para mostrar para os discípulos que Jesus era maior do que eles. Certo? Então isso fica claro. E um dia Jesus estava pregando e ele disse assim para os discípulos: olha, no passado os profetas sonharam em ver e em ouvir as coisas que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Jesus falou sobre, então, o tempo em que ele estava na terra, certo? Ele falou isso. Então, a Bíblia nos deixa bem claro que Cristo Jesus, ele é maior e que ele é a revelação, certo? Bem maior do que todas esses profetas lá atrás. Entender isso faz com que a sua fé e a sua experiência com Deus se torne ainda mais forte, porque compreender Cristo
compreender um poder maior. E aí, um dia Jesus ele estava pregando, e aí ele falou para os discípulos, né? Creio em Deus, creio também em mim, não perturbe o coração de vocês, eu vou para a casa do meu pai, vou fazer muitas moradas lá, eu vou voltar e vou buscar vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois disso, Filipe, que é um dos discípulos, chega em Jesus e diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e diz assim, uai, você está me vendo, você vê o Pai, eu sou Deus, assim como o Pai, é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o mesmo Deus. E aí Filipe, então, ele estava em busca de uma revelação mais forte, mesmo Jesus estando com ele, mesmo ele vendo tudo aquilo ali que Jesus fazia. Então eu quero que você entenda uma coisa, se você vivesse na época de Moisés, você não ia ter mais fé do que hoje. Se você tivesse vivido na época de sido um discípulo de Jesus, você não ia ter mais fé do que hoje, porque essa experiência que a gente procura com Deus, ela está além dessas questões que envolvem, por exemplo, o nosso sentimento. Nos nossos dias do século XXI, as pessoas associam muita experiência com Deus com sentimentos, né? Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida e, por exemplo, em alguns momentos a gente diz, estou sentindo a presença de Deus. E o que é isso, sentir a presença de Deus? Né? As nossas emoções, hora ou outra, elas podem de fato sentir a presença de Deus. Mas mesmo que as minhas emoções não estejam sentindo, Jesus disse, eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora você pode não estar sentindo nada de Jesus, mas Ele está aí do seu lado. E o que determina a sua experiência com Deus de ser mais profunda é você crer sem que você sinta. É como que o Senhor Jesus falou para Tomé, bem-aventurado é o que não viu e creu. É o que não sentiu, mas que crê na promessa. E isso é uma coisa muito séria, porque hoje em dia a nossa fé ela se tornou muito rasa, justamente porque nós estamos sempre buscando emoções. E o que? Deus se manifesta muitas vezes além das emoções. E uma coisa que precisa ser dita é, você sabia que a maioria dos cristãos que estão vivos hoje no mundo, eles vão passar pela terra sem ter tido sequer uma experiência impactante com Deus? Às vezes as nossas orações são essas, Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste, faça alguma coisa assim, sobrenatural, isso, aquilo. Sabe que às vezes isso não vai acontecer? Vai fazer. Porque se fosse necessário que Jesus ficasse em carne e osso, se essa seria a maior manifestação de Deus no sentido de trazer para nós experiências, Jesus estava aqui até hoje. Mas Ele disse, não, o que é melhor nesse momento é o Espírito Santo. A gente tem desvalorizado, tem deturpado, tem não entendido o que Deus deixou para nós como herança. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus no nosso coração sobre todas as promessas. Nós temos dentro de nós a presença de Deus, não é? E essa presença de Deus é tudo que a gente precisa na vida para a gente caminhar. E está escrito que o Espírito Santo, por exemplo, ele vai nos lembrar de todas as coisas que nós já aprendemos para que a gente fale no momento certo. Olha que coisa. Os discípulos eles ficavam com medo. E quando nós formos presos, o que nós vamos falar? Jesus disse, tudo que eu ensinei para vocês, o Espírito vai trazer à mente. Jesus disse, o Espírito Santo também vai consolar vocês. Jesus em carne não podia abraçar 1000 pessoas ao mesmo tempo. O Espírito de Deus que foi repartido entre todos os que creram, está consolando a cada um de nós nesse momento através de alguma forma diferente. Porque alguns estão com problema numa área, outros estão com problema em outra. E esse Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, está nos consolando exatamente nesse momento. Então, a partir do momento em que Jesus subiu, e em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desceu e Pedro pregou, 3.000 pessoas começaram a crer na palavra de Deus. E a fé cristã, ela invadiu o mundo inteiro no decorrer da história por causa do Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não entendo uma coisa. Porque se nós hoje em dia estamos vivendo o auge, porque hoje nós estamos vivendo o auge do plano de Deus, certo? Jesus cumpriu a sua missão, o auge agora é esse, é ter o Espírito de Deus, o Consolador no nosso coração,
é levar o evangelho, é saber que nós estamos guardados por Deus, saber que Satanás foi humilhado quando Jesus morreu na cruz, é o que Paulo diz. Todo o escrito de dívida foi rasgado, não existe condenação mais sobre nós. O diabo não nos toca, está escrito. Então, assim, é texto em cima de texto. Tá. É texto em cima de texto, a Bíblia deixando bem clara que nós estamos vivendo debaixo de um período de grande bênção, porque Deus está fazendo isso. Então, a minha pergunta é, por que a gente não consegue acreditar? Por que parece que os milagres maiores ficaram lá no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas? E a grande questão é essa, é o engano que existe nos dias de hoje. E aí, o que acontece? Esse engano já foi profetizado que viria. Nos últimos dias iam manifestar um monte de falsos profetas, iam manifestar um monte de pessoas querendo falar o nome de Deus, sem, na verdade, terem nada de Deus na vida, e isso, então, é um grande problema. Então, o primeiro problema que eu enumero é esse aqui, é que hoje em dia, boa parte da igreja... Obrigado. Boa parte da igreja, ela trocou a presença de Deus pelo sentir a presença de Deus. Então, as pessoas, elas estão doidas para ir nas igrejas em que está tendo uma manifestação, um êxtase grande, através de todo um aparato que é montado, como é montado em qualquer tipo de show, entendeu? Então eles criam um ambiente super aconchegante, com tudo de bom, e através disso, algumas pessoas vão lá, cantam, choram, levantam as mãos, sentem a presença de Deus, e vão embora. Mas quando chega segunda-feira, essas pessoas, elas não servem a Jesus. Elas não estão preocupadas com o pobre, elas não estão preocupadas em obedecer a palavra, elas não estão preocupadas em perdoar o próximo, elas não estão preocupadas em falar de Jesus para alguém na rua, elas não estão preocupadas em crescer espiritualmente. São pessoas que simplesmente vivem esses momentos. Então isso é um engano. E muita igreja o quê? Percebeu que muitas pessoas elas não querem compromisso com nada, e eles criaram, então, essas igrejas que é para ter rotatividade, essa rotatividade grande. Por exemplo, teve uma igreja que eu vivi na rua ali que eu morei, ali na T37, muitos anos. Eu tinha uma igreja lá, que eu sempre foi lá, tinha um nome lá, um nome de uma igreja, sempre foi o mesmo pastor, sempre foi uma igreja, assim, com 60 membros. Chegou um tempo que eles ganharam um terreno ali no alto da Serrinha, montaram a igreja, mudaram o nome da igreja por causa da moda, botaram o nome de A Porta na igreja e tudo mais. Tudo bem, e aí eles botavam a plaquinha, seguia a moda, Acontece que não estava dando dinheiro. Aí sabe o que o dono, o pastor, as outras pessoas que eram donos fizeram lá? Pegaram aquele ambiente e fizeram para ser um ambiente onde podia se aluga hoje em dia. Você vai lá, por exemplo, A Porta, é o mesmo nome. É A Porta, só que é A Porta Hall. Você pode alugar lá um lugar e fazer cultos. Tem pessoas hoje em dia que alugam lá, na quinta, na terça, faz o culto. Outras pessoas alugam para fazer palestra, isso, aquilo. Então, uma igreja simplesmente se desmanchou para alugar, porque o dinheiro é mais rentável do que falar de Jesus. Está entendendo? A presença de Deus, então, tem sido confundida com sentimentos. Pode haver também um falso entendimento nosso da presença de Deus por causa de desordens emocionais. Eu não sei se você já viu, mas muitas pessoas já ganharam na justiça dinheiro de volta de igrejas que pegavam as pessoas psicologicamente fragilizadas e incentivavam elas, uma pressão psicológica, para que elas fizessem sacrifícios financeiros, a ponto de pessoas chegarem a doar casa, carro, sabe? E ficar desamparado. Então já teve muita gente de idade já chegar a dar as únicas coisas que tinha, sabe? A casa, mais gente que depois, graças a Deus, conseguiu recuperar na justiça. Mas o que acontece? Muita gente ainda acredita nesses lugares. Muita gente ainda acha que a presença de Deus está ali, que fala que caiu um demônio, isso, aquilo. Gente, a farsa, o charlatanismo é uma coisa muito simples. Você quer ver uma igreja pegar fogo? É simplesmente você chega em uma pessoa, você contrata uma pessoa, você põe ela no meio da igreja, você combina com ela a hora que ela vai começar a fazer tais coisas,
Na hora que ela começar a fazer tais coisas, o pastor vai lá, se mostra com autoridade, isso e aquilo, ele faz as coisas, a igreja inteira fica inflamada e nessa hora, então, ele consegue dominar as pessoas. Charlatanismo, curandeirismo, isso existe desde que o mundo é mundo, está dentro das igrejas, esse negócio. Hoje mesmo eu falei, é moda, o povo vai na igreja, né? Os caras não pregam, não tem louvor também não, quando é louvor é só outras coisas. Eles vão na igreja e ficam apontando, seu nome é o sei lá o quê, seu CPF sei lá o quê, a data do seu aniversário sei lá o quê. Cuidado, gente, isso é mentira, isso é engano, isso é adivinhação, isso não procede de Deus, isso não é dom espiritual, certo? Uma coisa são os dons do Espírito, outra coisa são as coisas que são do diabo. A Bíblia diz, não é, em Apocalipse 12, 14, que da boca do diabo sairiam demônios, né, em formato de sapos, né, e que fariam milagres em nome do diabo. Então, pode existir pessoas dessas aí que estão falando esses trem que nem sabem, mas que estão sendo usados pelo diabo. Foi como eu citei hoje em dia. O apóstolo Pedro chegou em Jesus estava pregando, ele parou a pregação de Jesus e falou, Jesus, para com isso, o senhor não vai morrer. Jesus botou a mão nele e falou, Pedro, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus. Eu estou aqui porque eu vim para ser morto nessa cruz e ressuscitar. Se Pedro deixou Satanás usar a boca dele, por que essas pessoas acham que elas são de Deus? Por que tudo acontece? Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui para a igreja, as pessoas falavam muito sobre esse negócio de dons do Espírito, falar em língua, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí eu lembro que eu estava na igreja, o povo botava a mão na minha cabeça, e eu sempre ali dentro de mim, eu não vou cair, eu não estou sentindo nada, eu não vou falar nada. E o povo falava, tenta falar, eu não vou falar nada. Eu não quero saber disso. Se isso é uma coisa verdadeira, isso vai acontecer. Se não é, certo? Não vai. Sabe o que eu fiz? Eu fui para casa. E a minha oração é, Deus, o que existir, o que de fato for verdade, eu quero que aconteça sem nenhum tipo de pressão, sem ninguém me induzir psicologicamente. Eu não quero estar num ambiente onde eu vou ser induzido. Eu não quero estar perto de pessoas que vão me pressionar a isso. Eu vou ficar na minha, porque se for para ser uma experiência verdadeira, eu quero que aconteça. É o que eu quero te aconselhar hoje. Se de alguma forma você tem tido alguma dúvida sobre essas questões, sobre Deus responder a oração, sobre questões dos dons espirituais, do fruto do Espírito, faz essa oração a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor realmente me mostre a verdade a respeito desses fatos. Então, hoje em dia eu já até mostrei também, gente. A gente olha, uma pessoa que trabalha, que é um trabalho hoje em dia, com mágica, ilusionismo, mentalismo, hipnose, consegue fazer isso tudo que eu estou falando para vocês. De falar nome, essas coisas todas. Você vai dizer, pastor, mas como é que faz? Olha, alguns fazem porque é truque mesmo, enganam as pessoas. Sabe? É igual aquelas mágicas que a gente vê que engana mesmo. Outros, eles são realmente possuídos pelo diabo. Às vezes você vai em alguns lugares que você vai ver pessoas possuídas pelo diabo, que vão falar coisas, que o diabo sabe de coisas a respeito do passado. Então os demônios existem e eles fazem milagres. Agora, se existe o que é falso, se o diabo faz toda essa falsidade, toda essa mentira, que hoje em dia o que acontece? Né? A maioria de nós, a gente tem os dois pés atrás com esses trem, tudo, que é tanto escândalo, tanta mentira, não é verdade? Então o que a gente tem que entender? Entender que se existe o falso, existe também o verdadeiro. E se existe o verdadeiro, a gente tem que buscar isso com muita seriedade diante de Deus, que é, Senhor, se isso é do Senhor, e seja uma coisa muito tranquila, uma coisa muito... Acho que agora acabou mesmo. Uma coisa muito especial que o Senhor vai fazer, obrigado, que o Senhor vai fazer na minha vida. Tem que ser assim. Então, eu e você não temos que ser movimentados pelo que as pessoas estão falando. Eu reforço, a igreja de Bereia, em Atos, tudo que Paulo pregava, eles iam conferindo para ver se o que ele pregava estava escrito. Sabe? A gente precisa conferir. Então, não aceite qualquer coisa como sendo de Deus, porque nós não podemos ser devotos de todos os santos. Não adianta você estar aqui ouvindo a palavra de Deus hoje e amanhã você estar ali pedindo para alguém ler a sua mão. Não dá.
para que hoje você esteja aqui orando ao único Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que é só através dele que a gente chega a Deus. E amanhã você está procurando outro intermediário. Oxum, Ogum, quem que você queira. Tá? Todas essas coisas aí, elas são o quê? Enganações para enganar o ser humano. Por isso que Jesus disse, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou enviar o Espírito Santo. Ele é o único Espírito que é real, bom e verdadeiro. Não existem espíritos de luz, eu já expliquei aqui. Quando a pessoa morre, se ela estiver em Cristo, ela já está nos braços do Pai e não tem possibilidade nenhuma dela se comunicar com alguém que está aqui na Terra. Então, essa mensagem que eu quero deixar é que os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo, muitos milagres aconteceram. A Bíblia diz que Paulo, os lençóis lá que ele usava, curava as pessoas, a sombra de Pedro, muitos milagres aconteciam. Mas por que essas coisas aconteciam? Aconteciam porque o Evangelho precisava ser espalhado e acontecia porque nós estamos falando de homens que nunca tentaram manipular o Espírito de Deus. Eles realmente estavam ali porque Deus fazia isso através deles. E eu quero dizer uma coisa a vocês, nós temos a internet e muita coisa se divulga na internet. Mas existe muito campo missionário, certo? Nos lugares mais remotos do mundo, que tem cristãos pregando lá e tem Deus fazendo muitos milagres nesses lugares, sabe? Então, assim como ninguém, por exemplo, filmou Paulo no dia que a cobra mordeu ele, e todo mundo diz, vai morrer. Ele tinha acabado de passar pelo naufrágio, depois a cobra mordeu, e o povo falou, ixi, se salvou do naufrágio, agora a cobra morde, porque Deus quer levar mesmo. Não morreu. O povo então começou a vir a Paulo, Paulo pregou, e aí ele começou a orar, as pessoas foram curadas. Assim como a gente não vê isso muito na internet, Deus faz essas coisas nesses lugares que não estão sendo divulgados. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, então Deus não vai ficar usando esse bando de safado e quer somente colocar essas coisas na internet para atrair público para a igreja deles, para eles ganharem dinheiro. Mas tem um monte de missionário que inclusive está sem sustento da igreja, passando fome, que Deus está usando ele do campo para ajudar muitas pessoas na África, no Nordeste, certo? No Oriente Médio, por aí vai. Então, quando você diz, não existe milagre mais hoje em dia, não existe milagre nesse contexto nosso aqui. Tá? Porque os milagres de Deus estão acontecendo e Deus continua usando pessoas que não estão tentando forçar o Espírito Santo. Então, eu termino dizendo que o nosso Deus, tudo o que Ele faz é conforme a sua palavra e com ordem e com decência. Então, se tem milagre para acontecer, tudo isso vai acontecer com ordem e com decência. E tudo isso vai acontecer também junto com a palavra. Qualquer pessoa que te diga que um milagre está acontecendo, mas está fora das Escrituras, isso é do diabo. O diabo faz milagres também. Certo? Fica essa palavra. Você e eu temos o Espírito Santo. Vamos orar para que Deus nos ajude a valorizar ela? Se coloque de pé, por favor. Som. Microfone. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos se você puder. Peça a Deus que Ele te ajude a valorizar o Espírito Santo. Peça a Deus que o Espírito Santo possa falar com você. Porque Ele nos deixou uma grande herança. Nós temos o Consolador conosco. Nós temos o Espírito de Deus que nos ensina a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém.